Que Plutão é um dos grandes mistérios de One Piece, disso não temos nenhuma sombra de dúvida. Colocado como uma das armas ancestrais que pode mexer com o equilíbrio do mundo, a arma que está escondida em Wano parece ter uma conexão profunda com o país. E agora, nessa teoria do Bruno Bandeira, ele questiona se Yamato pode ser essa arma ancestral. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos trazer um vídeo barra react aqui dessa teoria do Bruno Bandeira. Ele que postou esse vídeo lá no Twitter, eu fiquei bem intrigado. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um react desse vídeo da mesma forma como vocês gostaram também lá do react da teoria do Tassiano, do canal do Zona Op, que ficou muito legal. Ele acertou quase ali já uns 80% da sua teoria. E agora a gente vai ver se faz sentido ou não essa teoria do Bruno Bandeira sobre Plutão ser a Yamato. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos aí até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos. E olha só, hoje nós estamos lá no Anime Friends, né? A gente tá lá no Anime Friends, o vídeo tá sendo gravado aqui. Eu estou lá no Anime Friends. Se você tá assistindo esse vídeo e tá indo pra lá, ou pelo menos tá realmente pensando se vai pra lá, vai lá, que eu tô lá. Tá o Taleira também, eu acho que se não me engano o Evandro tá por lá do canal Mangaqui, e o Bruno Bandeira vai estar lá também. Então, dá uma conferida lá no Anime Friends, se você é de São Paulo, a gente vai estar lá pra poder conversar, bater um papo, tirar uma foto, conversar juntamente sobre o mundo dos animes e mangás e outras coisas que a vida nos proporciona. Vamos lá então, vamos lá, já estamos aqui preparados para ver essa teoria e vamos ver no que isso vai nos proporcionar. A verdadeira identidade da arma ancestral Plutão ser a Yamato. Quando eu recebi essa teoria, me pareceu um completo delírio, eu pensei lá... Você não é o único, Bruno. Você não é o único. Quando você postou isso lá no Twitter, lá, eu falei, caraca, isso aqui vai dar um vídeo. Isso aqui vai dar um vídeo de react porque merece. Olha a carinha dele. Vem mais uma. Como assim Yamato se Plutão? Já vem mais que onde é que estão tirando essa ideia? Mas parando pra pensar, por mais que essa ideia pareça um completo delírio, uma completa insanidade, vale a atenção de vocês. Existe um detalhe. Vamos ver, vamos ver. Realmente parece ser um delírio, mas só de pensar um pouquinho aqui, né? Só de pensar um pouquinho antes de assistir o vídeo, tem alguns pontos que fazem o sentido, né? O primeiro ponto é que a Yamato nunca deixaram a Yamato sair de Wano, né? Então, da mesma forma, sempre foi falado que a própria conexão de Plutão está com Wano, e essa informação foi dada para nós pela Robin junto ali com o pai do Oden. Mas vamos ver para onde que o Bruno vai com essa teoria. Ali, nessa ideia, por trás dessa ideia, que com certeza vale a nossa atenção, e é sobre isso que eu queria falar nesse vídeo hoje. Mas antes, só lembrando que a gente tá a um passo de bater a meta de 600 mil inscritos aqui no canal, inscreva galera. no canal do Bruno Bandeira, né, gente? Aproveita tá esse aqui no título do vídeo, poder bater essa se inscreva meta, no canal dele, com a sua ajuda ele lá. A gente vai chegar lá, beleza? Hoje a gente vai falar já deve ter batido, né, 600 mas não mil é inscritos. sobre macetadas, é realmente sobre teoria aqui. Vamos lá, no capítulo 1053 de One Piece, a gente teve a confirmação de que a arma ancestral Plutão está de fato em Wano, para surpresa de todos nós. E isso foi revelado durante a conversa da Robin com Kozuki Sukiyaki, que estava vivo, realmente era o avô do Momo, era o pai do... E é interessante pensar nisso porque a gente achava que Plutão pudesse estar em Alabasta, né? Que Plutão provavelmente estaria em Alabasta, mas foi uma puxada ali realmente até mesmo difícil de mensurar, né? Porque agora, como Plutão está em Wano, então provavelmente o que o Barba Negra tá querendo fazer vai para outro lugar, outra dimensão, outro sentido, né? Então, para você ver como que o Oda conseguiu bagunçar tudo,
o raciocínio que os fãs estavam tendo durante todo esse tempo. O Oden, ele realmente estava vivo, se revelou pra gente e revelou e confirmou que a arma ancestral Pluton está mesmo em Wano. E com isso, várias teorias surgiram tentando adivinhar a verdadeira natureza da arma, onde ela poderia estar. Será que ela poderia estar no topo do Monte Fuji, congelada, sem ninguém saber que ela estava lá? Será que ela está de alguma forma submersa no magma que se move por debaixo das terras do país de Wano? Será que está debaixo da água? Mas será que a arma não estaria exatamente onde também está o resto do bando dos chapéus de palha? A gente já viu, por exemplo, que a Poseidon acabou se revelando como uma pessoa, a princesa da Ilha dos Tritões, Shirahoshi. E se esse também fosse o caso com Pluton? No capítulo 352 de One Piece, a aposta maior agora seria de que Pluton, na verdade, seria essa parte em que, da mesma forma como a Shirahoshi, ela tem ali essa conexão com os Reis dos Mares, né? Seria também essa conexão do Momo com os Zunisha, né? Essa que seria mesmo essa conexão. Vamos ver aonde que vai aí esse ponto aí do Pluton lá em Enies Lobby, né? Rob Lute descreve a arma Pluton como o mais terrível, o pior navio de guerra do mundo. Então, como um navio de guerra poderia ser uma pessoa? Essa ideia dessa teoria veio do fato da vida real, onde Yamato era o nome do maior navio de guerra do mundo. Interessante, interessante. Inclusive tem referências também, né? Tanto nas relações ali também envolvendo aos poderes da Yamato, né, com o navio, e também ao fator de que muita coisa no Japão tem referências ao nome Yamato, né? É um nome muito importante ali pro Japão. Criado no Japão, o país em que o país de Wano, no caso, foi baseado. De acordo com a sua descrição na Wikipédia, o Yamato foi um navio encouraçado operado pela Marinha Imperial Japonesa na Segunda Guerra Mundial, construído pelos estaleiros do Arsenal Naval de Kuri. Foi a primeira embarcação da classe Yamato, sendo junto do seu irmão Musashi, os mais pesados e poderosos navios de guerra já construídos na história. E é interessante isso porque o Japão ele é uma ilha, né? Então, essa pegada realmente sobre o Japão tá fabricando os navios ou coisa do tipo, acabou fortalecendo eles ainda mais durante a Segunda Guerra Mundial, né? Então faz muito sentido a Yamato ter esse tipo de conexão, principalmente se o Oda for para esse lado no mangá. Até aí, tudo bem, beleza, o nome do maior navio de guerra poderia ser Yamato na vida real e no caso de One Piece seria Pluton. Até aí a gente não tem nenhuma semelhança. Não me convenceu, Bruno. Vamos lá, mas agora, galera, esse detalhe em seguir, vamos ver se vai explodir a cabeça, vocês, vamos ver se vai explodir minha cabeça. Caraca, agora você recebeu a minha atenção. Vamos lá. Tem mais um detalhe que dificilmente seria obra do acaso. E agora vocês vão ficar bolados. Se liga, é sobre o tamanho das duas Yamatos. Enquanto a filha do Kaido tem exatamente 2 metros e 63 centímetros de altura, o navio japonês tinha 263 metros de comprimento. E agora eu tenho certeza que vocês aí realmente é coincidência demais. Pode ser que tenha alguma coisa aí, pode ser que o Oda realmente tenha colocado isso de propósito. Mas acho que foi só uma referência, Bruno. Fala mais aí. Pois é, o Oda ele já brincou anteriormente com a altura dos personagens. Por exemplo, dentro do próprio arco de Wano aqui, para ficar um exemplo um pouco mais próximo, o King ele tem 6 metros e 13 de altura. Grande, enquanto o rei no baralho de cartas é a 13ª carta do naipe. Enquanto o Queen tem 6 metros e 12 centímetros, sendo a rainha do baralho de cartas a 12ª carta. E isso, galera, se estende para praticamente todo o mangá de One Piece, já é uma prática não só dentro do universo de a gente acabou de fazer uma referência ontem aos números 5 e 6 do Luffy, né? A qual todo mundo do bando, em suas recompensas, menos o Jinbe, né, tem uma conexão com o Luffy. Então, o Oda gosta disso, né? Ele gosta de trabalhar com números, ele gosta de trabalhar com os Goroaces, ele gosta de trabalhar ali com uma porrada de coisas nessas conexões e faz sentido isso que o Bruno tá falando sim.
Até agora tá fazendo muito sentido. One Piece, mas também nas recompensas dos maiores piratas. Eu vivo falando sobre isso aqui, né? Como os números ali são jogos de palavras escondidos. Enfim, o Oda adora brincar com isso, e isso é uma prática frequente também no Japão. Só que, galera, não tem como a Yamato ser Pluton. Simplesmente, por essência, não teria como a personagem ser Pluton. Pluton foi explicitamente descrito como um navio de guerra. Não tem como a gente fazer aqui uma interpretação metafórica onde Yamato poderia ser interpretada como um navio de guerra. Não é como se fosse, por exemplo, uma ilha que se comporta como um navio de guerra. Por exemplo, a ilha de Thriller Bark, que é um navio que se comporta como uma ilha. Ou o contrário, uma ilha que se comporta como um navio. Mais um navio, na verdade, porque em essência é um navio que se comporta como uma ilha. Então, por exemplo, será que o próprio país de Wano não poderia também se comportar como um navio de batalha? Poderia, perfeitamente. Aí eu já acho um pouquinho mais viajado, né? Eu acho que ele vai para um outro caminho, mas eu acho um pouco mais viajado. A gente já tem o Frank para brincar um pouco com isso, né? Mas a Yamato ser essa conexão um pouco mais Transformers, né? Saindo da forma humana para virar um navio, coisa do tipo, eu já acho muito Castela, né? Tá falando de One Piece? Tamo falando de One Piece, mas eu já acho um pouquinho mais fora da casinha mesmo. Ou qualquer coisa do tipo, Onigashima, qualquer coisa. Mas eu acho que fica muito difícil no caso da Yamato ser interpretada dessa forma. Cara, eu diria que a chance é praticamente zero. Mas e aí, a referência da idade que o Oda colocou, será que não tem alguma coisa a ver? E é aqui que a gente vai começar a especular, porque eu acho que nem tudo tá exatamente perdido. Vamos lá. Primeiro é importante aqui lembrar que as armas ancestrais, elas possuem nomes reais. Elas possuem, antes de serem chamadas de armas ancestrais, elas tinham seus próprios nomes. É só pegar a arma ancestral que a gente conhece até então, que é Poseidon. Poseidon possui o seu nome, mas também possui um nome próprio, que é Shirahoshi. E durante o século perdido tinha um outro nome. Então, pode muito bem ser que essas outras armas ancestrais, elas também tivessem os seus nomes próprios. Isso porque, galera, as armas ancestrais, elas não foram criadas durante o século perdido e já receberam, já foram batizadas no seu nascimento. Interessante isso, né? Porque se a gente parar pra pensar, às vezes a gente acha que tudo surgiu durante o século perdido, né? Só que tem bastante pontos na obra de One Piece que levam a gente a acreditar que essas coisas podem também ter surgido antes, né? E tudo colidiu no mesmo século, né? Tudo acabou colidindo no mesmo século. Acho interessante esse ponto de vista que o Bruno tá trazendo. Com esses nomes, elas já existiam naquela época, só que elas foram nomeadas e, provavelmente, usadas como armas ancestrais para um objetivo que a gente ainda não conhece exatamente. Então, imagina existir a princesa sereia ou o príncipe sereio da época que tinha um determinado nome X e falou: alguém chegou, acho que eu vou te chamar de Poseidon, né? Baseado ali na lenda dos mitos da mitologia. Chamaram meu poder de Poseidon, é a mesma coisa com as outras armas. Seja um objeto, seja uma pessoa, seja uma criatura ou qualquer coisa, elas muito provavelmente também tinham os seus nomes próprios. Então, quando a gente pensa em Pluton, por que não o nome original desse navio de guerra não ser exatamente Yamato? Tá ficando maneiro, né? Só que imagina agora se a Yamato... Tipo, fazer uma referência, um paralelo, será? Ou, tipo, Yamato será a chave pra controlar esse navio? Então vamos ver onde isso vai dar. A personagem que a gente conhece recebeu esse nome baseada, inspirada no nome original da arma ancestral Pluton. Ou seja, o Kaido teria nomeado a sua filha em homenagem a essa arma ancestral que está exatamente em Wano. E aqui algumas perguntas que surgem a partir disso. Tá, mas como o Kaido saberia o nome verdadeiro da Pluton? Bom, realmente o Kaido ele não parece ter conhecimento das escrituras dos poneglyphs. Ele pelo menos nunca acusou nada muito certeiro quanto a isso. Ele sabia sobre menção de Joy Boy, poucas coisas lá e cá, mas o Kaido ele podia saber sobre algo sobre essa arma ancestral por ter feito
parte do bando dos Rocks. Afinal, o seu antigo capitão, ele sabia, por exemplo, da existência do trono vazio. Muito provavelmente sabia sobre a existência de que alguém já sentava naquele trono desde provavelmente o século perdido. E provavelmente sabia sobre outras coisas também, e de uma forma que a gente não sabe como ele concluiu. A questão é que o Kaido também teve ele teve um caminho até o Shebeck chamar ele para o bando, né? Então, cara, são mais de, sei lá, 30 anos aí, quase 40 anos que o Kaido tá no mar, e durante esse tempo ele pode ter pegado algumas informações que não necessariamente tem alguma ligação com os poneglyphs, né? Às vezes tem algumas informações ou coisas do tipo que possam ter alguma conexão que não precisa dos poneglyphs, né? Por exemplo, o Roger, ele chegou até Roadstar sem nem conseguir ler um poneglyph, né? Demorou 30 anos para chegar? Demorou, mas ele chegou lá em Roadstar sem ler nenhum poneglyph. Ele conseguiu chegar na última ilha. A questão é que ele não chegaria em Laugh Tale, né? Então, tudo é cabível esse pensamento, sim, de que o Kaido poderia ter um conhecimento em relação ali às armas ancestrais, além de que, né, a gente sabe que, por exemplo, a Shirahoshi, ela tem uma conexão ali com as armas ancestrais, né? Ela é Poseidon e basicamente não precisa de por exemplo, não precisa de um poneglyph para saber que ela é uma arma ancestral, né? Não precisa saber disso. Basta ter a informação ou coisa do tipo. E se o Kaido estava em 1 ano, provavelmente ele tinha a informação de que a Pluton estava naquele lugar também. Essas informações, como ele chegou nessas informações, se ele conseguiu ali também ler alguns poneglyphs, enfim, o tanto que ele conseguiu chegar, até onde ele conseguiu chegar na sua viagem, na sua aventura, na sua jornada. Só que por ter feito parte daquele bando, pode ser que o Kaido tenha pescado algumas dessas informações e quem sabe tenha ouvido falar sobre a existência dessa arma, o verdadeiro nome dessa arma ancestral. Vários tempos, né? Será Vários momentos. que o Kaido, ele sabe que essa arma ancestral está localizada no país onde ele viveu pelos últimos 20 anos? Eu acho que sim. Essa é uma pergunta muito curiosa, porque se ele tivesse conhecimento dessa informação, se ele soubesse que a arma realmente estava localizada no próprio país, galera, ele como um personagem louco do jeito que é, eu acho muito difícil que ele não tivesse usado essa arma se ele soubesse a localização dela. Pode até ser que ele sabia a localização da arma, mas não sabia como ativar aquela arma, né? Como ativar aquele navio de guerra, ou ele realmente não tinha conhecimento de que o navio de guerra estava debaixo dos seus chifres. Outra pergunta que surge a partir disso é sobre o Franky. O Franky, ele tinha as plantas do projeto de Pluton, então ele não saberia o nome original da Pluton, ele não poderia ter olhado para Yamato e pensado, caraca, mas é o mesmo nome original da arma ancestral Pluton? Caraca, que coincidência, você não tem algum conhecimento, você não sabe de alguma coisa, não? O Franky não poderia ter falado alguma coisa? E o Frank também não fala mais nada dessa arma desde Enies Lobby, né? Desde Enies Lobby ele não fala mais nada dessa arma e a gente só fica nessa questão mesmo, nesse questionamento sobre o que tá acontecendo, né? Pode ser que ele tenha essa informação, pode ser que tenha o nome original dessa arma no projeto lá, ou pode ser que não tenha. Na capa do projeto tá escrito Pluton, mas talvez não tivesse escrito o nome original daquela arma. Agora, e sobre o tal de Musashi nessa história toda? Será que a gente não consegue encaixar esse navio de guerra que era praticamente irmão do navio de guerra Yamato dentro da história de One Piece? E galera, a gente consegue sim encaixar algumas coisas. Voltando aqui na própria planta que o Franky ele tinha, a gente precisa lembrar aqui, e isso é algo que muito pouca gente lembra, que eu sempre gosto de retomar esse assunto aqui, esse pequeno tópico, que é sobre o propósito da existência dessas plantas da Pluton que o Franky ele foi carregando de geração em geração até chegar nele. Essas plantas elas foram passadas por tantas gerações para que caso Pluton viesse a ser reativada e usada para o mal, fosse possível construir uma outra arma, uma arma irmã, dá pra dizer assim, um outro projeto de Pluton para que fosse capaz de parar o projeto original. E é aqui que a gente chega no Sunny. O Sunny muito provavelmente, muita gente já tem isso como teoria, tem isso como praticamente confirmado, que o Franky, ele obviamente sabendo, tendo conhecimento total e
pleno das plantas do projeto de Pluton, conseguiu inserir algumas tecnologias ali, né? Algumas artimanhas a mais ali no próprio navio do Sunny. Isso faz completo sentido. Então, eu diria que o próprio Sunny, ele poderia ser interpretado como o navio de guerra Musashi, que foi o irmão do navio de guerra que era chamado de Yamato. E aí, pessoal, o que vocês acharam da teoria do Bruno? Faz um pouco de sentido? Confesso pra vocês que eu ainda tô um pouco pensativo sobre essa teoria. Não sei se eu gosto muito da ideia da Yamato ter algum tipo de conexão. Eu acho que é só mais referências mesmo ali da personagem. Agora, pra mim, faz muito sentido o Sunny, né, ter algumas conexões com Pluton, já que seria muita burrice do Frank ter o conhecimento ali das plantas e não ter executado isso de prontidão, né, não ter executado isso no Sunny, ali no navio, se caso eles tiverem que bater de frente ali com o próprio Pluton, né, ou com a Yamato, como o Bruno tá comentando aqui. Eu acho que pode ter um pouquinho de sentido, sim. As referências eu concordo. Eu não curto muito a ideia da personagem ser o navio ou coisa do tipo, coisa que eu acho muito maluco, né? Já que a gente sabe que as zonas podem ser modificadas, como a gente viu ali no caso do King e também do Queen, mas eu não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia dessas modificações, não. E aí, o que vocês acham? Vocês curtiram a teoria do Bruno? Não se esquece de se inscrever no canal dele lá para fortalecer ainda mais os conteúdos dele de One Piece e também ali das outras obras que ele faz, e a gente vai comentando, vai conversando mais sobre outras obras aqui. Se você tem aqui um vídeo de algum outro canal que você quer que eu reaja e comenta um pouco mais sobre essas teorias, deixa aqui nos comentários pra gente fomentar ainda mais os conteúdos aqui no canal do Geek Brasil.